Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre a doutrina de Deus. E 2022, quando eu estava chegando nesta terra, eu publiquei esse livrinho, né? Ele está esgotado, mas na nossa biblioteca tem, se os irmãos quiserem ler. Nós vamos estudar muitas coisas que estão aqui. Vamos seguir esse roteiro. E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a importância da doutrina de Deus e sobre a importância da teologia para a igreja. Então nós vamos ler Isaías 44, 6. O texto diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Vamos orar? Senhor, bendizemos o teu nome nessa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe nos nossos estudos sobre a triunidade de Deus, sobre o caráter divino, sobre os atributos, sobre tua imensa bondade e amor, graça sobre nós, sobre tua providência, sobre como essa doutrina maravilhosa se relaciona conosco, com o teu povo. Que o Senhor nos abençoe muito nesse caminho que nós começaremos hoje de estudos, de aprendizado, de oportunidade de relembrar muitas coisas. Nós pedimos a tua graça e a tua iluminação. No nome de Jesus. Amém. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender algumas palavras, porque a partir do entendimento correto das palavras, nós chegaremos a conclusões importantes em relação à Escritura. Nós estudaremos essa doutrina chamada teontologia, composta por duas palavras, né? A primeira é theos, que é Deus em grego, e logia, ou logos, que é discurso, ensino, doutrina, instrução. Então, a teontologia não é o estudo de Deus. Ninguém estuda Deus. Não é possível estudar Deus. Deus não é um ser verificável. Deus não é um ser que pode ser estudado por método científico. Mas nós podemos estudar o que ele diz de si mesmo. Então, nós estudamos a revelação de Deus para entendermos o que a revelação diz acerca dele. Quando falamos de revelação, falamos da revelação. A revelação se manifesta de duas formas. De forma especial, através das falas de Deus, através das profecias, na história da redenção, através de Urim e Tumim, através de sonhos, através de visões, através de profecias, como eu disse, e finalmente através do texto registrado. O próprio Deus começa esse processo de revelação especial escrita. Ele começa isso quando ele dá as tábuas dos 10 mandamentos. Então é Deus que começa esse processo. E Moisés, então, segue esse padrão que Deus estabeleceu, registrando os primeiros livros revelados nas Escrituras. Vamos entender, de acordo com os escritos de Moisés, que existiam escritos anteriores e que ele também usou esses escritos anteriores. Mas a revelação especial, verbal, escrita, começa com o próprio Deus nos 10 mandamentos e Moisés dá sequência a isso. Nem toda revelação especial foi escrita, certo? Isso é importante saber. Nem toda revelação especial foi escrita. Por exemplo, Elias não escreveu nada, mas ele era um profeta, ele falava em nome de Deus. E quando ele falava, Deus estava falando. João vai dizer que se registrar tudo que Jesus fez e ensinou, todos os livros do mundo não caberiam. Então, o que Jesus falou foi revelação
verbal especial, mas não foi escrita também, né? Então, vários profetas do Antigo Testamento que não foram profetas escritores também falaram movidos por Deus. Os grandes nomes, né, do corpo de profetas que o Antigo Testamento teve, Elias e Eliseu, não escreveram absolutamente nada. Nem Jesus escreveu nada, né? Jesus não escreveu. Há uma coisa curiosa sobre Jesus, em relação ao mundo antigo, ao mundo greco-romano, ao que acontecia nesse contexto greco-romano e o que acontecia com a forma que Jesus ensinava. Isso é bem curioso. No mundo grego, nenhum estudioso poderia ser chamado de filósofo. Isso é bem interessante. Antes dos 30 anos. Porque ele não seria considerado um sábio antes dos 30 anos. Ele precisava ter uma vida, uma vivência, experiências. Então, a partir dos 30 anos, alguém poderia ser chamado de filósofo. Ninguém com 20, nem com 15, nem com 18, nem feito hoje. O guri sai da faculdade de filosofia com 22 anos dizendo que é filósofo. Não era assim. No mundo grego não era assim. E Jesus começa o ministério terreno com quantos anos? 30. Veja que coisa interessante. Sócrates foi aquele que começou, de fato, o trabalho filosófico na Grécia. Sócrates foi o verdadeiro fundador da filosofia grega. Mas Sócrates acreditava e dizia que a filosofia só é feita no diálogo, ela não é feita de modo registrado. A filosofia é feita em conversa. Sócrates filosofava nas praças, ele discutia com pessoas. Sócrates foi um homem pobre, um homem simples. E foi professor de Platão, que era um homem mais abastado. Platão foi professor de Aristóteles. E com a morte de Aristóteles cessa a grande escola da filosofia antiga, a filosofia entra em crise, e até hoje vive em crise. O maior nome da filosofia foi Aristóteles. Então, quando nós observamos esse padrão estipulado por Sócrates, isso foi copiado várias vezes na história de várias formas diferentes. Então, maestros antigos, por exemplo, de grandes orquestras, que não queriam que se fosse gravado as sinfonias, as apresentações das orquestras, porque eles diziam que registrar uma gravação de uma apresentação de uma grande orquestra, por exemplo, como a Orquestra de Berlim, e ouvir depois aquilo que aconteceu, é como se você estivesse visitando um cadáver. Porque o que acontece na apresentação de uma orquestra acontece somente uma vez. A música, daquela forma, só é executada uma vez e não mais. Sócrates acreditava nisso. E vários outros filósofos não escritores acreditavam nisso. Platão aqui muda a prática e registra os famosos diálogos socráticos, né? E Jesus, curiosamente, também não escreve, ele só ensina verbalmente, né? Então, há paralelos interessantes de como se dava o ensino da filosofia na Grécia e como Jesus ensinava no primeiro século em Israel, na Galiléia e na Judéia. Então, quando pensamos não apenas em teontologia, mas em teologia, a teologia é uma ciência. A teontologia é a parte dessa ciência que estuda sobre Deus e como ele se revela. Mas o que é a teologia? Como eu já disse, nem a teontologia, nem a teologia é o estudo sobre Deus. Nada consegue dissecar Deus, examinar Deus. A teologia tem várias definições na história da igreja. Uma das melhores é de um puritano, um eminente puritano congregacional, inclusive, William Ames. Ele dizia que a teologia é a arte de viver para Deus. A teologia é a arte de viver para Deus. Essa é uma boa definição, mas é uma definição devocional, né? Ela não é uma definição teórica ou mais técnica a respeito da teologia. Mas nós podemos dizer que a teologia é a ciência divina que estuda a respeito da autorrevelação de Deus. Então, quando estudamos teologia, estudamos sobre a autorrevelação de Deus. É isso que faz a teologia. A teologia se ocupa disso, né? Nós vamos investigar e vamos pensar muito nisso aí. Então, nesse primeiro estudo, nós vamos abordar uma conceituação do que é teontologia dentro da teologia sistemática. E o que é teologia sistemática? Sistemático vem de sistema. Sistema significa ordem, organização, né? Uma construção
ordenada de coisas. Então, a teologia sistemática é a ciência teológica ou o método teológico, essa é a palavra melhor, e organiza as doutrinas. Então, temos a doutrina de Deus, doutrina do homem, da humanidade, doutrina do pecado, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas. Na doutrina de Deus, nós temos ainda a cristologia, que é o estudo acerca da pessoa e obra de Cristo, e a pneumatologia, ou paracletologia, que é o estudo acerca do Espírito Santo. Então, como eu digo aqui, antes de tratar diretamente do tema, é necessário considerar aspectos fundamentais da teontologia, destacando que o ser de Deus não pode ser investigado cientificamente, como objetos naturais são analisados. Então, há duas palavrinhas que nós precisamos aprender. A primeira é incognoscibilidade e a segunda é cognoscibilidade. O que é que quer dizer isso? Incognoscibilidade quer dizer incompreensibilidade. Cognoscibilidade, compreensividade. Certo? Então, Deus é incompreensível e Deus é compreensível. Por isso que eu disse, nós não podemos estudar Deus diretamente como objeto de estudo científico, porque ele é incognoscível, ele é incompreensível. Nenhum homem, nenhuma mente é capaz de entender tudo acerca de Deus. Nós vamos estudar sobre o atributo da infinitude. Como é que um ser finito pode entender um ser infinito? Não é? Quando falamos de infinitude, estamos falando dela aplicada a vários outros atributos. Ele é amor, ele é infinitamente amoroso. Ele é bondoso, ele é infinitamente bondoso. Ele é justo, ele é infinitamente justo. Nós não temos condição de entender isso, porque nossa mente é finita. Né? Então, devemos reconhecer a incompreensibilidade de Deus, pois sendo infinito e imenso, ele não pode ser totalmente conhecido por seres limitados como nós. Certo? Então, temos infinitude e imensidão. Imensidão tem a ver com espaço, certo? Imensidão tem a ver com espaço. Infinitude tem a ver com temporalidade também. Está muito ligada à eternidade. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos. E, por exemplo, quando nós vamos fazer, pelo menos fazíamos, né, na escola, cálculos matemáticos, alguns professores falavam acerca do infinito, um número infinito. Né? Não existe essa condição na matemática, porque só existe um infinito. Somente Deus é infinito. Então, alguns professores já começaram a corrigir isso, dizendo que tal número tende ao infinito. Então, é uma ideia de infinitude, mas não é propriamente infinitude, porque somente Deus é infinito, somente Deus é imenso. Espacialmente falando, não há nada ou não há nenhum lugar que Deus não esteja sobre ele. Então, quando falamos de imensidão e infinitude, nós precisamos também pensar a respeito da onipresença e onisciência. Nós vamos estudar isso mais profundamente. Então, a onisciência é o saber de Deus sobre todas as coisas exaustivamente. Deus sabe tudo, exaustivamente. Quando nós falamos de onipresença, nós estamos falando da presença de Deus em relação a criaturas, certo? Quando falamos de imensidão, estamos falando da presença de Deus em relação ao espaço. Então, Deus é onipresente em relação às criaturas. Deus é imenso em relação ao espaço. Ele preenche todos os espaços. Nem mesmo o espaço pode contê-lo. Algo mais aqui. No entanto, Deus também é compreensível, porque se revelou a nós, permitindo que o conheçamos por meio de sua revelação. Então, Deus se dá a conhecer, né? E ele se acomoda à nossa limitação. Então, quando o texto fala de sua destra, quando o texto fala dos seus pés, quando o texto fala da sua voz, são processos de acomodação divina à nossa compreensão. Né? Então, Deus diz no batismo de Jesus, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos supor que Deus tenha falado ali em hebraico. Mas a língua de Deus não é hebraico. Hebraico é uma língua humana.
Grego é uma língua humana, português é uma língua humana. Deus se acomoda à linguagem para comunicar por meio da linguagem acerca dele mesmo, né? Então Deus é compreensível, incompreensível e compreensível, né? Os evangélicos há um tempo atrás, há alguns anos, se estapearam por causa de uma música que dizia eu não entendo Deus, uma coisa assim. Ninguém explica Deus. E os evangélicos ficaram se estapeando. E os alunos me perguntaram, o que é que você acha dessa música? Eu disse, ela está certa, mas não está totalmente certa. Ninguém explica a Deus perfeitamente como ele é em sua totalidade. Mas alguém explica a Deus sobre o que ele é, de acordo com o que ele revelou. Então, falamos de incompreensibilidade e compreensibilidade acerca de Deus. Pensando nisso, então, qual é a importância da teologia, assim, sistemática, organizada, para que a igreja entenda as coisas? Veja a imagem dessa árvore, que é uma imagem bem bonita. Ela quer dizer algumas coisas aí para nós. Em relação ao que nós estamos pensando, o que é que vocês deduzem a respeito do motivo pelo qual essa árvore está aqui, nessa imagem? Sustentação, não ser levado, por causa da raiz, né? Profundidade. O que mais? Chama atenção aí. Ah, exato. A raiz é do tamanho da copa, né? Da árvore. Então, quando o texto fala de árvore plantada junto a ribeiros de águas, a Bíblia fala muito usa essa expressão, né? Profetas usam, os salmistas usam. Então, a raiz aí é o segredo de entendermos isso. Então, se não temos raiz doutrinária, facilmente a árvore será arrancada, ela não terá sustentação, ela não terá vitalidade, ela não terá força. Então, uma igreja sem doutrina é uma igreja frágil. E Paulo diz que é frágil para todo vento de doutrina. Ele usa, interessante essa expressão, vento de doutrina. Então, a teologia sistemática, como eu disse, é um método teológico. Porque como teologia é feita? Vamos aprender agora aqui em escala decrescente. Primeiro, temos a teologia no âmbito divino. Teologia é o discurso acerca de Deus, certo? O ensino acerca de Deus. Então, o próprio Deus fala dele mesmo, certo, irmãos? Então, onde é que ele faz isso? Na palavra. Então, ali nós temos o próprio Deus fazendo teologia. Esta é a teologia no âmbito divino. E somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem esse tipo de teologia. Quando Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Quando Jesus diz, e eu enviarei outro Consolador, falando do Espírito Santo. Quando o Pai diz, esse é o meu Filho amado, né? Temos o próprio Deus fazendo teologia. Somente Ele faz nesse âmbito. Segundo nível aí, segundo pavimento, de modo decrescente. A teologia angelical. Os anjos também fazem teologia. Os serafins estavam diante do trono, Isaías 6, revela isso, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos estão no Apocalipse em todos os lugares, né? Cantando ao Senhor, dizendo que Ele é todo-poderoso, louvando ao Cordeiro, louvando ao Pai, louvando ao Deus da criação, ao Deus da redenção. Então ali nós temos os anjos também fazendo teologia. Por isso que Tomás de Aquino era chamado de doutor angélicos, porque se dizia que o entendimento dele era como de um anjo. Então o entendimento de um homem não pode ser como o entendimento de um anjo. Tem uma passagem no Antigo Testamento que diz, alguém vai falar com Davi e diz que ele é tão sábio como um anjo. Porque há um grau de inteligência superior nos anjos. Eles são criaturas espirituais diferentes dos homens, embora tenham muitas coisas semelhantes. Mas o grau de inteligência deles é extremamente mais elevado. Nós temos um pavimento abaixo deste, que é a teologia dos demônios. Lembram daquela passagem? Nós vimos isso em Marcos. E eles disseram assim, o que vieste fazer aqui antes do tempo? O que vieste nos fazer antes do tempo? Permite que nós entremos na manada de porcos? Eles sabiam quem era Jesus. Né? Eles sabiam quem era Jesus.
É. Então, quando um demônio se manifestava, né, e encontrava Jesus, ele sabia quem era Jesus. Você lembra daquela passagem da menina endemoniada que diz que Paulo é um servo de Deus? Servo de Deus. Aperreou tanto o homem que ele expulsou o demônio. O demônio sabia quem era Paulo. Então, os demônios também fazem teologia e distorcem a teologia. O pai de toda essa distorção é Satanás, lá no Éden, que distorce a teologia que Deus havia ensinado a Adão e Eva, dizendo, ele não quer que vocês sejam iguais a ele, por isso ele proibiu vocês comerem do fruto proibido. Então, Satanás também faz teologia. Os demônios também fazem teologia. Fazem má teologia, mas conhecem, não totalmente, não perfeitamente, porque se fosse perfeito, eles não seriam o que são, mas conhecem verdades relacionadas a Deus, né? E por último, nós temos a igreja. A igreja. A igreja fazendo teologia. Aí você pode dizer, mas os ímpios não fazem teologia? Não, eles não fazem teologia. No máximo, eles desenvolvem um pensamento filosófico acerca de Deus. Teologia, não. Os demônios conhecem a revelação de Deus. A revelação objetiva. Satanás também conhece. Os ímpios, sem o Espírito de Deus, não conhecem. No máximo, conhecem a revelação geral. Então, eles filosofam a respeito disso. Eles não fazem teologia. Mas a igreja sempre produz teologia. Ou boa teologia, ou má teologia. Então, quando eu era adolescente, tinha uma irmã na igreja que dizia que a gente tinha que orar em silêncio para Satanás não ouvir. Isso é teologia. Ruim. Não ore em voz alta para o diabo não ouvir. Perder esse cão, né? Isso é má teologia. E a má teologia ela se manifesta de várias formas dentro da igreja. Por ignorância de um irmão, pela manifestação de uma heresia dentro da igreja, a defesa de uma heresia. Então, todo mundo faz teologia. A forma que você entende Deus é teologia. A forma que você fala de Deus é teologia. A diferença é que alguns escrevem, outros não. A maioria não. Mas todos têm teologia. Todos os crentes têm teologia. Por isso que a igreja precisa de teologia. Quando alguém ficar dizendo, nós não precisamos de teologia, nós precisamos de Jesus. Isso parece bonito, mas isso aí é uma picaretagem, irmãos. Isso aí é o seguinte, você só precisa de Jesus. Então eu vou dizer como você deve seguir Jesus. E você vai atrás do que eu estou dizendo. Não vai atrás de teologia. Né? Existe boa teologia, má teologia. S. Sproul dizia, somos todos teólogos. Então, apesar de alguns considerarem inferior à teologia bíblica, isso aqui deixa eu voltar para explicar isso aqui a vocês. Deixa eu ler isso aqui. A teologia sistemática é um método teológico que fundamenta doutrinas bíblicas, responde a ataques contemporâneos e refuta heresias e protege a fé da igreja. Quando a igreja começou a ser muito atacada na história, começou-se a afirmar que Jesus não era Deus, começou-se a afirmar que ele era divino, mas não era humano, que ele era humano, mas não era divino, que o Espírito Santo não era uma pessoa. Então, essas heresias começaram a criar uma necessidade para a igreja desenvolver teologia, que a gente chama de dogma. A igreja tinha que estabelecer o dogma. Cremos nisso sobre Deus, nisso sobre a igreja, nisso sobre a vida eterna. A igreja precisava dar resposta às heresias. Então, o que moveu a igreja a sistematizar as doutrinas foram as heresias. Nesse aspecto, as heresias foram muito positivas, porque a igreja começou a ordenar isso. E chamamos isso de teologia sistemática. Este é um método de teologia. Outro método é chamado de teologia exegética. Outro método, teologia bíblica. Outro método, teologia histórica. Outro método, teologia prática. O que quer dizer tudo isso? A teologia sistemática, como diz aqui, ela responde a ataques contra a fé da igreja. O ataque vem, ela diz, não é assim, é assim. A doutrina é essa. A teologia bíblica, ela se ocupa de como Deus se revelou na história. Ela não está preocupada em responder a ataques contemporâneos. Ela está preocupada em investigar como Deus se revelou, de Gênesis a Apocalipse.
como tudo está construído, costurado, como as coisas se cumprem, como as coisas se relacionam. Então, eu faço muito isso nos sermões. Vou relacionando textos, livros, ensinos, né? Isso é teologia bíblica. A teologia exegética vem antes da teologia bíblica. A palavra exegese significa extrair. Então, na exegese, nós extraímos do texto o significado histórico do texto. Tem muita gente aí que não está fazendo exegese, está fazendo exegegue, porque diz o que quer do texto sem nenhuma responsabilidade. Então, quando se faz exegese, temos a teologia bíblica. Quando se faz teologia bíblica, agora nós temos a teologia sistemática. Quando se faz teologia sistemática, nós temos agora a teologia histórica, que é a investigação de como a igreja aplicou aquelas doutrinas em toda a história. Uma igreja contemporânea deve ter o compromisso de saber o que seus pais espirituais falaram no passado, porque a igreja não começa agora. A fé da igreja não começa agora. Ela está dentro de um ambiente histórico grande. E a teologia prática é como nós vamos viver isso, certo? Deixa eu pular isso aqui. Isso aqui eu já fui. A importância da teologia sistemática na organização das doutrinas bíblicas. Antes de eu mencionar isso aqui, deixa eu fazer algumas perguntas a vocês, para visualizarmos qual é a importância da teologia sistemática. Primeira pergunta. O que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Desobediência. O que mais? Rebelião contra Deus. O que mais? Desobediência. O que mais? Transgressão. O que mais? Lembra das palavras que a Bíblia fala sobre pecado? Iniquidade. Maldade. O que mais? Inimizade, corrupção. A palavra pecado significa errar o alvo, amártia, grego. Mas aqui a gente precisa ter um cuidado importante, porque muitas pessoas acham, principalmente novos estudantes de teologia se faz através de significados etimológicos apenas. A palavra é isso, então é só isso. Mas quando a Bíblia fala de pecado, errar o alvo, ela tem uma gama de outras palavras que aprofundam o entendimento do que é pecado. Iniquidade, maldade, transgressão, viola uma lei, né? É uma ideia jurídica. Aí, desobediência. Peca também. Porque você pode pecar tentando acertar o alvo. Se você não tem um conhecimento correto de como acertar o alvo, você pode errar em como você quer chegar lá, né? Então, por exemplo, você dá um conselho a uma pessoa acerca da fé porque ela está fazendo algo errado. E ela diz, nunca ninguém me disse isso. Nós chamamos isso de pecado de ignorância. Paulo fala de zelo sem entendimento. Uma pessoa que é muito zelosa, mas ela não tem entendimento correto do que é que a fé cristã diz, é que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Ela, pronto. Ela está querendo acertar, mas ela está errando. Então, o que é que ela precisa? Ensino. Aí é o pecado. O pecado consciente é eu sei o que é, mas eu não quero fazer. Esse é o pecado consciente. Não estou entendendo nada que vocês estão falando. Se você não quer acertar, você errou o alvo. Não errou, não? Mas o ponto não é esse. Qual é o alvo, gente? O alvo é a vontade de Deus, não é o seu alvo. O alvo é a vontade de Deus. Então, quando eu erro a vontade de Deus, eu peco. Entendeu?
pecou. E aí é rebelião. É. O pecado opera a ação do pecado, porque você tem o pecado como essência e você tem ações pecaminosas. Existe diferença nas ações pecaminosas. Então você pode pecar por ignorância. Esse pecado não tem o mesmo peso de um pecado de rebelião. Você pecou porque você não sabia, né? Então, veja, você vai ter um caso de uma igreja de Tessalônica, uma igreja que era saudável, a igreja de Éfeso saudável. Você vai ter a igreja de Corinto. Problema. Paulo está ali corrigindo. Então, há pessoas que pecam por não saberem, estão pecando. E há pessoas que pecam porque querem conscientemente pecar. Né? Mas isso aqui é só um exemplo. O pecado não é a doutrina que nós vamos tratar. Até falar sobre ele é complicado. Então, a igreja desenvolveu, no decorrer da história, credos, confissões. Quais são as diferenças de credos e confissões? Um credo trata sobre assuntos muito específicos sob demanda histórica. Então, a Trindade foi questionada. Um credo responde à questão da Trindade. Credo apostólico, por exemplo. Aí, as naturezas de Jesus foram questionadas. Aí vamos reformular o credo apostólico e vamos tratar dessas questões que estão sendo levantadas. A pessoa do Espírito Santo foi questionada. E vamos fazer outro credo para aprofundar essas questões. Via de regra, os credos só tratam da Trindade. Uma confissão de fé não trata apenas da Trindade. Ela é uma síntese de todas as doutrinas das Escrituras. Essa é a diferença de um credo para uma confissão de fé, certo? E a igreja sempre teve esses documentos. Então, aqui, as Escrituras não apresentam as doutrinas de forma estruturada, como nós já vimos. A teologia sistemática, então, reúne e organiza essas informações para melhor compreensão e ensino do povo. A maioria do povo não tem essa instrução nem compreensão. É porque na igreja não tem ensino? Não, é porque não se inclina a estudar. Porque há muitos crentes que têm igreja com escola dominical, o crente vem para a escola dominical, ele está assistindo aula, mas ele não está aprendendo quase nada. Porque essa organização doutrinária não está na sua mente. Por isso que a igreja sempre falou em catequese, memorização, aprender o que a Escritura diz, onde está na Escritura, como a Escritura trata esses assuntos. Isso é importante porque nós vamos precisar disso. Então, a doutrina de Deus é a grande mola mestra. Você tem que entender quem é Deus para você entender salvação, entender sobre Jesus, entender sobre igreja. Por exemplo, nós temos a doutrina da Trindade. A doutrina da unidade da igreja, da diversidade na igreja, é oriunda da Trindade. Porque a Trindade é plural e é una. Então a doutrina da igreja depende da doutrina da Trindade. A doutrina da salvação depende da doutrina de Cristo. Nós vamos ter a escatologia dependendo da teologia da criação, doutrina da criação, doutrina de Deus, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, todas as doutrinas. A escatologia é o fim de todas as coisas e ela usa todas as doutrinas. Então há muitos crentes, eu já disse isso a vocês, que ainda acham que vão morrer e vão ficar dormindo até a ressurreição. Eles acham isso. Porque foram ensinados assim e nunca averiguaram isso na Escritura. É assim mesmo? Até mostraram um texto que parece aquilo, mas não era aquilo. Há crentes que podem ter muitas dúvidas sobre o inferno, sobre a Trindade, sobre alguma outra questão prática ensinada nas Escrituras, porque eles não têm a formação doutrinária devida. Doutrina não é teoria, irmãos. Doutrina é a medula da vida da igreja. A igreja não pode desprezar a doutrina. Então, para a gente concluir, diante da incompreensibilidade de Deus e da necessidade de uma fé firmada na sã doutrina, a teologia sistemática se apresenta como um instrumento essencial para organizar as verdades bíblicas, proteger a igreja de erros e heresias e manter o fiel diálogo com a tradição histórica da fé cristã.
Um exemplo de como a teologia sistemática e a doutrina de Deus é importante. Veja, no período, eu nem me lembro o ano mais, daquele que teve os tsunamis. Vocês lembram que ano foi aquilo? 2005? Alguns pastores, teólogos começaram a dizer e afirmar que um tsunami é uma ação controlada de Deus, é uma blasfêmia, porque Deus não teve nada a ver com aquilo. Deus não tinha o controle do que estava acontecendo. Deus é nosso amigo, ele se compadece de quem sofreu com o tsunami, mas ele não tem nada a ver com aquilo. Naquela época, John Piper fez uma declaração bombástica. Ele disse que o tsunami aconteceu porque Deus quis. E muitos se escandalizaram com aquela fala dele. Então, essa teologia, a teologia que diz que não é isso, é a chamada teologia do processo. Teísmo aberto. Exato. Tem muito crente que um ímpio morre, ele diz assim, Deus o põe no bom lugar. Já viu? Tem. Não precisa dizer nada não, precisa refutar na hora não. Mas que tá errado, né? Aí só dá uma resmungada assim. Mais nada, não precisa fazer mais nada. Uh-uh. Vai ver se. Era. Eram nomes de peso no Brasil. Era. Então, e ainda hoje afirma a mesma coisa. Então, Deus é esse ser amoroso, mas que não tem o controle absoluto de tudo. Ele é como se fosse um relojoeiro que deu a corda e abandonou o relógio. Ele não tem mais nada a ver com aquilo, né? Então, por que esses nomes, inclusive, têm oposição ferrenha ao calvinismo? Porque eles vão dizer que o calvinismo é impiedoso, é implacável, é rígido, dizendo que Deus governa todas as coisas. Mas, ora, veja só, o raciocínio do calvinismo é esse. Se não foi Deus, foi alguém. Se negarmos que Deus tem o controle de tudo, alguém tem. Porque é irracional você dizer, não, Deus não tem o controle de tudo. Certo, então por que nós oramos para Ele impedir certas coisas? Por que nós oramos para Deus salvar, se Ele não tem o controle de tudo? Né? Então a doutrina é fundamental para entendermos essas questões que vão precisar de respostas, porque pessoas podem nos perguntar e nós precisamos dessas respostas diante de situações que vão se levantar, que vão se erigir. Então, os cabalas doidos pegaram um avião e bateram nas torres gêmeas do World Trade Center. E agora? Deus estava onde? Na morte de tantos inocentes. Deus estava no trono, no mesmo lugar. Aí se chocam, aquilo estava no decreto de Deus, aí os calvinistas vão dizer, estava. Como assim? Porque quando a gente diz estava no decreto, a pessoa entende que a gente está dizendo assim, Deus teve prazer naquilo, mas não é isso que o calvinista está dizendo. O calvinista não está dizendo Deus tem prazer em ver o mal acontecer por meio do seu decreto às pessoas. Não é isso. Mas se, eu digo isso inclusive no livro, se crê que Deus não decreta tudo, é preciso acreditar que ele decretou não decretar tudo. Então tem decreto de todo jeito. Não tem jeito de fugir do decreto. Então por isso precisamos conhecer bem a doutrina de Deus. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Não? Então vamos orar. Hã? Começa. Com o tempo a gente vai. Fica ruminando. Passa. Exato. Exato. Então, que Deus ordenou trabalhar 6 dias e, né? Do pastor que defendeu. Pronto. Deu o WhatsApp do pastor, cara. Gênesis, Êxodo.
Uhum, uhum. Pois é, até quando aqueles que defendem o livre-arbítrio, não foi Deus. Porque essa é a solução, basicamente arminiana, para o problema do mal, o livre-arbítrio. Então, o mal existe por causa do livre-arbítrio. Mas a gente precisa perguntar, quem deu o livre-arbítrio ao homem? É, sim, sim, sim. É. A palavra, a utilização do termo permissão está correta, mas o entendimento dos arminianos é errado do termo permissão. Deus realmente permite certas coisas. Então, há aspectos da vontade de Deus que podem ser violados, há aspectos que não podem ser violados. O decreto não pode ser violado, o decreto vai acontecer inevitavelmente. Mas o preceito que está na Escritura pode ser violado. Sim, sim. Juízo, juízo. O, exato, é. O ponto de tensão é que, quando falamos assim, Deus permite o mal, também não estamos dizendo Deus é mal. Isso é outra coisa. Deus não é mal e Deus não é a fonte do mal. Mas Deus se vale do mal. Para que ele nos salvasse, ele se valeu do mal. Seu filho foi morto pela mão de ímpios. Então ele usa o mal para que o bem triunfe. A gente vai ter um estudo sobre o mal. Hã? Não faltam. Serão 20 estudos, 20. São muitas terças-feiras. Vamos orar. Presbítero Valdim, ora conosco. Deus abençoe, irmãos.